Meu nome é Victor Hale. Eu tenho 55 anos e passei quase 2 décadas da minha vida cuidando de sistemas complexos de gestão de propriedades na Veltria Housing. Isso foi em 2023, quando a empresa começou a ser tomada por executivos novos, jovens e com aquela mania de cortar custos a qualquer preço. Na época, eu estava no meu escritório de sempre, cercado por monitores e servidores que eu mesmo configurei, tomando meu café preto, quando recebi a ligação marcando a reunião. Eu já tinha sentido um clima estranho nos últimos meses, mas nunca imaginei que seria demitido assim, de forma tão abrupta, sem nenhuma chance de argumentar ou mostrar os resultados de anos de trabalho. Eu ainda me lembro de como o coração apertou quando entrei na sala de reuniões. A mesa era enorme, branca, moderna demais para aquele ambiente que sempre foi mais pragmático e cheio de anotações espalhadas, cabos e esquemas. Os executivos estavam lá, com aqueles sorrisos controlados, e um deles soltou a frase que eu não vou esquecer. Não é pessoal. Apenas uma questão de custos. Podemos contratar 3 juniores pelo seu salário. 3 juniores pelo que eu recebia. Eu olhei para eles e senti um misto de incredulidade e raiva, mas tentei manter a compostura. Foi nesse momento que percebi que tudo o que eu tinha construído, cada redundância que garantia que o sistema nunca caísse, cada linha de código crítica, era ignorado. Eu saí da reunião com a cabeça fervendo, pensando em como a minha experiência tinha sido descartada como se fosse papel velho. Saí do prédio naquele dia como se estivesse flutuando, mas por dentro sentia cada músculo tenso, a raiva misturada com uma sensação de impotência que me fazia quase tropeçar nos próprios passos. Caminhei até o estacionamento, o vento frio batendo no meu rosto e pela primeira vez em anos, olhei para trás e vi o prédio como um estranho. Cada detalhe me lembrava das noites que passei lá, dos finais de semana sacrificados, das linhas de código revisadas até tarde da noite, enquanto todos pensavam que eu só estava fazendo o básico. Senti uma mistura de nostalgia e indignação, porque sabia que ninguém ali, nos escritórios novos e brilhantes, tinha ideia do que realmente mantinha a Veltria funcionando. A ironia de construir algo do zero para ver outros destruírem com um clique era quase insuportável. Nos dias seguintes, comecei a acompanhar o que acontecia com os sistemas à distância, como quem observa um desastre lento, esperando para ver até onde iria. Eles me pediram algumas vezes para ajudar na transição, e cada ligação me deixava mais irritado. Eu poderia ter colaborado, explicado cada redundância crítica, cada interdependência entre servidores, mas decidi que não seria meu papel salvar quem não reconheceu meu valor. E claro, os problemas começaram rápido. Falhas nos bancos de dados, alertas de servidores que ninguém sabia interpretar, usuários relatando erros que eu tinha prevenido anos atrás. Era doloroso e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de justiça silenciosa. Eu sentia a tensão no ar, mesmo sem estar lá. Cada e-mail de suporte era como se um alarme estivesse soando, e ninguém dentro da Veltria sabia ouvir. Sentado no meu pequeno apartamento, com a luz da tela iluminando o rosto cansado, eu observava cada ticket de erro que chegava da Veltria. Não era só frustração, era quase uma dor física sentir aquilo. Os sistemas que eu tinha projetado para suportar anos de crescimento, para resistir a qualquer falha humana ou sobrecarga inesperada, estavam entrando em colapso, e tudo parecia tão evitável. Eu lia os logs que me enviavam, vendo que pequenas decisões erradas, ignorando protocolos simples de redundância, já estavam gerando efeitos em cascata. Era humilhante ver que, apesar de toda a minha experiência, ninguém ali tinha nem a mínima noção do que estava fazendo. Cada e-mail que chegava parecia gritar a mesma coisa: Victor tinha razão. E a sensação de impotência só aumentava, misturada com uma raiva quase palpável, porque eu podia consertar tudo, mas me recusava a ser a mão invisível que salvava quem me descartou.
Foi então, em meio a essa mistura de frustração e vigilância distante, que recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz firme e direta. A Devlin Systems tinha acompanhado meu trabalho na Veltria e queria conversar sobre uma oportunidade. Eles não queriam apenas me contratar, queriam me colocar como Chief Systems Architect, liderando um projeto do zero, com liberdade para construir algo escalável, documentado e sustentável. A proposta me deixou em choque. Por um lado, havia a tentação de mergulhar de cabeça em um novo desafio, corrigir erros que nunca deveria ter visto acontecer e provar, de uma vez por todas, que experiência e dedicação não eram dispensáveis. Por outro, havia a sensação amarga de deixar a Veltria afundar sem minha ajuda, sabendo que muita gente sofreria por causa da incompetência alheia. Passei horas pensando, caminhando pelo apartamento silencioso, lembrando cada decisão que tomei ao longo de 18 anos, cada noite sacrificada para que nada desse errado. E no fundo, percebi que essa era a oportunidade de finalmente transformar minha frustração em algo produtivo, algo que realmente valeria a pena. Decidi que não seria minha responsabilidade salvar a Veltria depois de tudo que passei. Cada ligação pedindo minha ajuda foi ignorada. E por mais que a culpa tentasse me corroer, eu sabia que minha experiência tinha sido subestimada de forma grotesca. Era estranho sentir um misto de alívio e rancor, porque por um lado me sentia livre da obrigação de consertar a incompetência alheia, mas por outro, não podia simplesmente desligar e fingir que nada acontecia. Eu me coloquei como espectador silencioso, observando de longe cada colapso do sistema que eu havia construído, vendo juniores desesperados tentando apagar incêndios que eu já tinha prevenido há anos. A cada falha, sentia uma pontada de frustração, mas também uma estranha sensação de justiça. Era como se o tempo estivesse finalmente me dando razão, e a arrogância daqueles executivos começava a se mostrar por si mesma. Enquanto isso, comecei a me preparar para a Devlin Systems. Passei dias revisitando anotações, ideias antigas e arquiteturas que nunca consegui implementar por completo na Veltria. Era empolgante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. A responsabilidade de reconstruir algo do zero, do jeito certo, não era pequena. Comecei a desenhar planos detalhados, criando redundâncias, protocolos e documentação que qualquer pessoa da minha equipe futura poderia seguir, sem depender de memória ou experiência prévia. Cada diagrama era uma mistura de exaustão acumulada e entusiasmo renovado. Eu sentia que finalmente poderia provar, não apenas para a Veltria, mas para mim mesmo, que valor real não vem de cargos ou títulos, mas de competência, visão e cuidado com os detalhes. Ao mesmo tempo, acompanhava com atenção cada falha da Veltria. Impossível não sentir uma pontada de vingança silenciosa, vendo problemas surgirem exatamente onde eu sabia que surgiriam se alguém ignorasse minhas orientações. No meu primeiro dia na Devlin Systems, senti uma mistura de adrenalina e ansiedade. O escritório era espaçoso, com luz natural entrando pelas janelas grandes, paredes brancas e painéis de vidro que davam uma sensação de transparência total. Diferente da Veltria, onde cada decisão parecia sufocada por hierarquia e medo de errar, aqui eu tinha liberdade para estruturar tudo do meu jeito. Comecei a selecionar a equipe, escolhendo engenheiros que, mesmo jovens, demonstravam curiosidade, disciplina e vontade de aprender de verdade. Cada contratação era cuidadosamente planejada. Queria pessoas que não apenas executassem tarefas, mas que entendessem o porquê de cada linha de código, de cada protocolo. Enquanto isso, continuava acompanhando os relatórios da Veltria. E não era só curiosidade profissional. Era como assistir a um navio afundando lentamente, sabendo que ninguém estava preparado para consertar os buracos no casco.
As semanas seguintes foram intensas. Montar a infraestrutura da Devlin Systems do zero era exaustivo, mas também gratificante. Cada servidor configurado, cada redundância implementada, cada documento de procedimento validado me dava a sensação de que estava construindo algo que realmente resistiria ao tempo. Paralelamente, os relatórios da Veltria se tornavam cada vez mais dramáticos. Bancos de dados corrompidos, falhas em sistemas críticos, clientes insatisfeitos. Era quase surreal ver como decisões rápidas e cortes de custos podiam destruir algo que eu havia levado anos para aperfeiçoar. Havia uma mistura de frustração e estranha satisfação em saber que minha abordagem era a única capaz de evitar esse desastre. E mesmo com toda a pressão de um novo projeto e equipe, sentia-me revigorado, como se cada falha da Veltria me desse ainda mais clareza sobre o que era realmente importante no trabalho de um engenheiro de sistemas. Nos meses seguintes, comecei a perceber a diferença entre liderar uma equipe bem preparada e assistir a uma equipe desorientada tentando apagar incêndios. Na Devlin Systems, cada reunião era produtiva. Cada decisão tomada tinha base em dados, experiência e planejamento. Eu treinava a equipe não apenas para reagir a problemas, mas para antecipá-los. E a cada progresso sentia uma satisfação que há muito não experimentava. Criávamos simulações de falhas, testávamos redundâncias, documentávamos cada cenário possível. Era cansativo, mas gratificante. E enquanto isso, de longe, eu acompanhava as notícias internas da Veltria. Alertas de sistemas fora do ar, clientes irritados, relatórios de perdas financeiras. Era quase cinematográfico ver como a negligência e a pressa dos novos gestores transformavam anos de trabalho em caos. A cada novo problema que surgia na Veltria, eu sentia uma pontada de frustração pelo desperdício de talento que eles tinham ignorado, mas também uma satisfação silenciosa ao perceber que minha decisão de não colaborar estava certa. A Devlin Systems, por outro lado, avançava com passos firmes. Eu conseguia implementar arquiteturas escaláveis, capacitar os engenheiros e garantir que qualquer falha fosse rapidamente contornada. Começava a notar mudanças na minha própria perspectiva. O rancor inicial começava a se transformar em motivação pura. Cada desafio da Veltria era um lembrete de que o que eu fazia tinha valor real e que experiência, atenção aos detalhes e dedicação não podem ser substituídas por cortes de custos ou soluções rápidas. Era estranho sentir prazer com o caos alheio, mas também era impossível negar que, finalmente, eu tinha controle total sobre o que estava construindo. Decidi que era hora de ousar. Na Devlin Systems, comecei a implementar protocolos que iam além do que eu havia planejado originalmente. Redundâncias inteligentes, sistemas de monitoramento em tempo real, automações que praticamente eliminavam a chance de erro humano. Cada decisão era testada, revisada, documentada e comunicada à equipe de forma clara. Era um processo minucioso, quase obsessivo, mas eu sabia que valeria a pena. Ao mesmo tempo, acompanhava os desastres na Veltria. Falhas consecutivas nos servidores principais, dados de clientes que simplesmente desapareciam e notificações intermináveis de usuários frustrados. Era angustiante e, de certo modo, alucinante ver como decisões simplistas e cortes podiam desmoronar tudo tão rápido. A sensação de impotência que senti quando fui demitido começou a se transformar em uma espécie de vingança silenciosa, mas ética. Eu não estava prejudicando ninguém intencionalmente, apenas não estava mais lá para impedir os erros. Observava a Veltria afundar por falta de planejamento e conhecimento técnico, enquanto, do outro lado, minha equipe florescia. Cada implementação bem-sucedida na Devlin Systems, cada nova funcionalidade escalável e cada
Engenheiro treinado corretamente, era um lembrete de que minha experiência não era substituível. Era um misto de orgulho e alívio. Eu podia finalmente focar em construir algo duradouro, algo que realmente faria diferença, sem ter que lutar contra decisões impensadas de gestores que não tinham nem noção do que significava manter sistemas críticos operacionais. À medida que a Devlin Systems ganhava forma, eu comecei a perceber mudanças profundas na minha equipe. Não eram apenas engenheiros executando tarefas. Eram profissionais aprendendo a pensar como arquitetos de sistemas, questionando, propondo melhorias e se tornando independentes. Cada reunião de brainstorming era um turbilhão de ideias, revisões de código e debates acalorados, mas sempre com foco na qualidade e na segurança do sistema. A sensação de construir algo sólido, de saber que aquele trabalho não seria facilmente destruído por decisões precipitadas, me dava um prazer quase físico. E enquanto isso, recebia alertas e notícias da Veltria, cada uma mais alarmante que a outra. Falhas que antes eram preventivas, agora se tornavam críticas, e eu não podia deixar de sentir um misto de frustração e satisfação silenciosa. O que eu previra durante anos finalmente se materializava. Em um dia particularmente tenso, um dos sistemas centrais da Veltria entrou em colapso completo, deixando centenas de clientes sem acesso às suas informações e gerando um caos absoluto entre os funcionários. Eu estava no escritório da Devlin, revisando uma implementação de redundância distribuída quando vi os alertas chegarem. Era impossível não se lembrar de cada detalhe que eu havia projetado anos atrás e de como cada passo descuidado deles estava levando ao desastre. Ao mesmo tempo, minha equipe na Devlin encontrava soluções criativas para problemas complexos que nem eu esperava que funcionassem tão rapidamente. A diferença entre um time preparado e outro despreparado nunca foi tão clara. Naquele momento, percebi que toda a frustração, a raiva e a sensação de injustiça acumuladas ao longo da minha demissão estavam sendo transformadas em aprendizado, liderança e resultados concretos. Com o passar dos meses, minha posição na Devlin Systems se consolidou. Eu não era apenas o Chief Systems Architect, mas também uma espécie de mentor, orientando cada decisão, revisando cada implementação e garantindo que a equipe não apenas executasse, mas compreendesse cada detalhe do sistema. Ao mesmo tempo, a Veltria começava a sentir os efeitos de sua própria negligência. Falhas críticas continuavam acontecendo, e relatórios internos indicavam uma pressão crescente sobre os jovens engenheiros, que claramente não tinham preparo para lidar com a complexidade da infraestrutura. Eu observava tudo com uma mistura de pena e alívio. Pena pelo desperdício de talento e esforço, alívio por finalmente ter liberdade para fazer as coisas do meu jeito. Era estranho, mas satisfatório ver que experiência e dedicação estavam finalmente sendo reconhecidas, mesmo que fosse em outro lugar. Nesse período, a Devlin Systems começou a receber contatos discretos da Veltria, que agora enfrentava crises que não conseguiam resolver sozinhas. Fui chamado para aconselhar sobre integrações e soluções pontuais, mas dessa vez em posição de força. Eu podia escolher o que fazer, onde intervir e como orientar, sem pressões ou imposições injustas. Decidi atuar de forma ética, ajudando a estabilizar sistemas críticos, mas sem ceder à pressão de salvar decisões ruins. Ao implementar soluções estratégicas, documentadas e replicáveis, não só resolvia problemas imediatos, como também preparava o terreno para uma futura integração mais eficiente entre as empresas. Era a prova de que planejamento, experiência e atenção aos detalhes não apenas resolvem problemas, como previnem crises que poderiam arruinar qualquer organização. A integração entre Devlin Systems e Veltria foi um processo delicado, mas necessário. Eu supervisionava
cada passo, garantindo que cada sistema fosse migrado de forma segura, documentada e escalável. Minha equipe respondia com precisão, seguindo protocolos que eu havia implementado meses antes. Era fascinante ver como profissionais bem treinados, com conhecimento e disciplina, conseguiam fazer em semanas o que havia levado anos para ser organizado na Veltria. Ao mesmo tempo, observava os executivos antigos lidando com atrasos, reclamações de clientes e sistemas instáveis. E não podia deixar de sentir que, de certa forma, a justiça estava sendo feita. Eu não estava lá para punir ninguém, mas para mostrar que competência verdadeira não pode ser substituída por cortes de custos ou decisões impulsivas. Cada progresso que fazíamos reforçava a diferença entre amadorismo e profissionalismo. Enquanto conduzia a integração, comecei a pensar no futuro. A experiência de anos, os erros alheios que eu testemunhei e o potencial da minha equipe me levaram a criar algo maior. Uma divisão de educação técnica dentro da Devlin Systems. O objetivo era simples, mas ambicioso. Treinar a próxima geração de engenheiros, compartilhar conhecimento real, práticas sólidas e atenção a detalhes que garantissem sistemas seguros e eficientes. Cada módulo de treinamento, cada sessão de orientação era baseada na experiência que eu tinha acumulado, mas também nas lições dolorosas que aprendi ao ver minha antiga empresa falhar. Sentia que, finalmente, estava deixando um legado que ia muito além de servidores, códigos e protocolos. Era uma forma de garantir que competência e visão de longo prazo continuassem a ser valorizadas, independentemente de cortes de custos ou decisões impulsivas. Com a nova divisão de educação técnica funcionando, senti pela primeira vez em anos uma paz misturada com orgulho. Eu podia olhar para trás e ver que tudo o que passei, a demissão injusta, a sensação de ser descartado, as noites de frustração, observando a Veltria desmoronar, tinha valido a pena, de uma forma estranha. Não porque vinguei-me de ninguém, mas porque consegui transformar uma experiência negativa em algo positivo, duradouro e significativo. Minha equipe estava sólida, os sistemas funcionando perfeitamente e cada engenheiro treinado, pronto para lidar com desafios complexos. Era como se finalmente eu tivesse colocado minha marca no mundo de forma que ninguém poderia apagar. E ainda ajudando a preparar outros para não cometerem os mesmos erros que testemunhei. Hoje, olhando para tudo que construímos, percebo que valor verdadeiro nunca foi sobre autoridade, cargos ou reconhecimento imediato. É sobre competência, dedicação e visão de longo prazo. A Veltria continua funcionando, mas agora com problemas que poderiam ter sido evitados se tivessem valorizado experiência e planejamento. Eu, por outro lado, sigo à frente da Devlin Systems, com orgulho de ver cada engenheiro aprender, crescer e aplicar conhecimento de forma ética e eficiente. A sensação de justiça silenciosa permanece, mas agora misturada com realização. Transformei frustração em legado, injustiça em oportunidade e experiência em educação. É a prova de que, no final das contas, o valor real sempre se revela para aqueles que se dedicam de verdade.